A gente está falando de um escritório de advocacia, então, obviamente, você ter conhecimento jurídico é fundamental, mas é impressionante como essa habilidade de você sentar numa mesa de bar e tomar uma cerveja com os players do mercado é talvez até mais importante do que o conhecimento. Olá pessoas, sejam bem-vindos ao Hungry and Foolish, o seu podcast sobre desenvolvimento pessoal sem mimimi, sem baboseira, de forma bem prática e objetiva. Aqui é seu host, Gabriel Fraga. E aqui sou o segundo host, Matheus Carvalho. E pessoal, hoje a gente tem o nosso primeiro entrevistado no Hungry and Foolish. Quem que é esse cara, Matheus? O que a gente trouxe hoje é o Stefano Falcão. Ele é um cara que teve uma jornada ali bem esquisita, para se dizer assim, mas no final do episódio vocês vão entender porque que ele tá aqui. Igual vocês viram no título, a ideia é tratar esse episódio como ser o melhor no Brasil no que você faz. E por que a gente trouxe o Stefano? Simplesmente porque o Stefano é o melhor advogado, o melhor, o maior, o principal advogado no nicho de direito para empresas de games e influenciadores digitais. É bem específico, mas o fato dele ter nichado tanto assim explica tanto do sucesso. Ele começou primeiro fazendo direito na faculdade, depois abandonou o direito, foi fazer teatro, abandonou o teatro, depois mudou ainda para cinema para ver se, agora sim eu encontro na terceira tentativa algum curso que eu quero fazer, mas não encontrou e abandonou de novo. Foi só aí que, conhecendo esse nicho de direito de entretenimento e tudo, a partir do conhecimento que ele tinha adquirido de primeira vez ali no direito e depois no cinema e teatro, que ele percebeu, faz sentido eu me especializar nisso aqui. Foi nesse momento que o Stefano voltou para a faculdade ali de direito, começou a estudar sobre o assunto, conseguiu estágio num dos principais escritórios ali desse nicho no Brasil, e 8 anos depois ele chegou onde que ele está, sendo um dos maiores advogados neste nicho. Então o Stefano é a pessoa ideal para a gente trazer aqui e discutir esse assunto, como você pode ser o melhor no Brasil no que você faz. Stefano, seja bem-vindo ao Hungry Foolish. Muito obrigado, Matheus, muito obrigado, Gabriel. Eu não sei se eu diria realmente, não sei se eu teria essa pretensão de dizer que eu sou o melhor no que eu faço, mas certamente eu posso dizer com bastante tranquilidade que estou fazendo um excelente trabalho mesmo e estou crescendo bastante, porque é um nicho sensacional mesmo. E é uma alegria realmente perceber que existe esse caminho para crescimento na área que eu escolhi. E vamos lá, é um prazer, estou disposto a responder suas perguntas aí. Incrível, cara. A gente já se conhece de algum tempo, né? Eu sempre me admiro com a humildade que você tem pra tratar, o fato de você ser foda. Isso é um ponto pra gente se aprofundar aí depois. Mas um ponto que eu queria começar até a perguntar aí, a ideia não é ser uma entrevista tradicional, Sim. Que a gente vai fazer perguntas óbvias. Me conta um pouco da sua trajetória e tudo. Ao mesmo tempo, a gente não tem a pretensão de ser os melhores entrevistadores, porque a gente tá só começando. Esse é o primeiro episódio de entrevista. Mas enfim, a gente vai melhorar aí no caminho. E de qualquer forma, pergunta tradicional aqui, pergunta clichê, não é o nosso caso. Então, eu queria começar entendendo um pouco da sua jornada, Stefano. Entender de momentos específicos da sua vida. Cara, teve algum momento na sua vida que você chegou e você sentiu algum tipo de tensão sexual com seu pai? Com meu pai, cara? Você tá louco, velho? Olha, não que eu me lembre, viu? Sinceramente, acho que não. Assim eu vou ficar te devendo. Seria bem curioso responder isso que sim. Mas enfim, vamos lá pra entrevista de verdade, cara. A primeira pergunta que eu queria fazer é a respeito dessa época que você tava, por exemplo, indeciso ali em relação ao direito, em relação ao teatro, em relação ao cinema. Como foi a sensação? Como você escolheu o que você queria fazer, assim? Principalmente na faculdade mesmo. Qual curso você ia fazer? Porque, querendo ou não, isso define muito os próximos anos da sua vida. Então, como que você estava nessa época? Olha, cara, eu acho que tudo tem a ver principalmente com os relacionamentos, as pessoas que eu conheci, principalmente na época em que eu fazia teatro. Que, na realidade, surpreendentemente, foi uma das melhores decisões da minha vida fazer teatro, não só por causa das coisas que eu aprendi em termos de
de me portar mesmo, linguagem corporal, aprender a falar, ficar um pouco mais tranquilo em relação a falar em público, por exemplo, mas também porque eu conheci pessoas incríveis, inclusive o meu sócio eu conheci fazendo teatro. Ele também fazia ou ele é, tipo, da parte mais produtora e tal? Ele, na realidade, quando eu conheci ele, ele era parte do grupo da minha diretora de teatro na época. Eu comecei a fazer um curso de teatro aqui em BH. Eu, em algum momento, comecei a fazer também a faculdade de teatro, mas como você bem colocou, eu abandonei. Mas esse curso profissionalizante de teatro que eu fiz aqui em BH, nele eu conheci essa diretora e conheci muita gente bacana. E em algum momento, durante uma produção de teatro, ele estava como ator e eu estava fazendo uma espécie de uma assistência de direção nessa peça. E já estava um pouco numa onda de preciso encontrar um caminho mais certo. A carreira artística é complicada, então acabei conversando com ele, decidi voltar para o direito, e acho que foi isso, esse conflito, inclusive essa preocupação em relação a será que eu tenho alguma possibilidade de ser bem-sucedido como um artista, um pouco de medo também, esse medo de falhar nessa outra área, me levou para um caminho completamente diferente, que na realidade era o caminho que eu tinha escolhido lá atrás, mas tinha decidido lá atrás que não tinha nada a ver comigo e anos depois fui ver que tinha tudo a ver comigo. Entendi. Essa decisão foi, por exemplo, você viu, pô, pra ser ator e só funciona como hobby, isso é muito arriscado, foi mais ou menos isso, e eu preciso de uma carreira mais tradicional, mais encaixotada, ou não necessariamente, porque essa é a visão que o pessoal tem. Dá pra você ser um ator muito bem sucedido. Sim, mas sim. É difícil, sim. mas... É bem difícil. Na realidade não foi bem isso. O que acontece? Nesse curso de teatro que eu fiz, eu realmente eu convivi inclusive com pessoas talentosíssimas. Particularmente dois atores aqui de BH que realmente são pessoas fantásticas, absolutamente talentosas, o top do top, os melhores na área deles. E eu realmente falei assim, cara, eu posso até ser legal nisso aqui, mas para chegar no nível desse pessoal eu vou ter que ralar pra caralho. E realmente não sei se mesmo ralando pra caralho eu chegaria lá. Então, acabei escolhendo mesmo buscar um plano B, sabe? Eu queria, na realidade, foi até um pouco diferente, eu queria muito ser ator. Na verdade eu tenho esse sonho há muito tempo, eu tinha, né, esse sonho. Inclusive, um parênteses aqui, a gente tá em áudio, né, mas pra quem tá ouvindo, o Stefano é um dos caras mais bonitos que eu já conheci. Então, depois vocês verem foto ali no post, no site e tal, vocês vão entender porque que ele queria ser ator, porque que ele acha que ele seria bem sucedido. Cara, mas eu vou te falar o seguinte, eu entendi a pergunta da tensão sexual. Olha, é mesmo. Mas eu queria realmente ser ator eu pensava assim, não, eu quero ser ator, eu quero ganhar Oscar, eu quero ir pra Hollywood, eu pensava isso tudo. Mas eu falei assim, cara, é difícil pra caralho. Ganhar dinheiro com teatro é difícil pra caralho. O que eu vou fazer? Eu vou arrumar aqui um outro caminho e sim, aí uma carreira tradicional para que eu possa, de alguma forma, ter dinheiro para sustentar esse sonho. Então o direito começou com um plano B, totalmente. Eu não imaginava que eu ia para sempre seguir aquela carreira. Mas, obviamente, não foi bem isso que aconteceu no fim das contas. Entendi. Mas mesmo você não tendo seguido essa carreira de ator, igual você colocou mais cedo, o teatro ajudou você, por exemplo, questão de falar em público e tudo. Você ainda vê esse benefício até hoje, mesmo tendo parado há tanto tempo, assim? Com certeza. Eu não acho que tenha sido só o teatro. Acho que para você conseguir realmente aprender a se colocar melhor em público, aprender a se relacionar melhor com pessoas de forma geral, você tem que ter, antes de tudo, um desejo muito grande, uma coisa interna mesmo, de aprender a fazer isso. Sim. E então, na época que eu entrei no teatro, eu já estava um pouco nesse processo de, eu preciso ser melhor nesse ponto, eu preciso aprender a falar com as pessoas com toda tranquilidade. Eu já percebia que isso era uma habilidade extremamente importante e eu sabia que eu não era tão bom assim nisso. Então, eu estava já num processo de
aprender, de buscar esse conhecimento, e o teatro só serviu para acrescentar. Eu realmente, quando eu entrei no teatro, como eu já estava nesse processo, eu totalmente me jogava, sabe? Tanto é que eu acabei entrando para o grupo dessa diretora que eu mencionei, e conhecendo o meu sócio, muito por causa disso, porque eu me jogava completamente. Dentro do teatro eu não tinha vergonha de nada, absolutamente nada. Então eu me envolvi tanto que chamei atenção dentro do teatro, acabei me envolvendo mais com essas pessoas sensacionais lá dentro, e o resto é o que aconteceu, né? Entendi. Você acabou também conseguindo traduzir essas habilidades que você se jogava dentro do teatro para fazer isso fora também, de certa forma. Com certeza, com toda certeza. Foi bem isso. Eu fui percebendo, eu acho, que não ter vergonha, digamos assim, ou mesmo às vezes tendo dificuldade, porque de fato eu tinha dificuldade de me relacionar, de falar em público, enfim, na época, e eu percebi que mesmo tendo um pouco de resistência ali, de ter um pouco de dificuldade, se eu simplesmente me jogasse completamente, foda-se, as coisas aconteciam, sabe? E realmente aconteceram. Ou estão acontecendo ainda. Não digo, obviamente, que eu sou, de novo, não tenho a pretensão de dizer que eu sou foda nessa área também, mas sinto que eu estou aprendendo. A cada dia, melhorando a cada dia, cada vez melhor. E a gente percebe de forma muito clara essas coisas, os resultados, o que acontece. Quando você tem esse tipo de trajetória, principalmente, de sair de um lugar que você praticamente não consegue perguntar as horas para alguém na rua, para realmente conseguir se relacionar em eventos de mercado, conhecer novas pessoas, fazer negócios, fazer reuniões com empresas e tudo com a maior tranquilidade possível, você percebe muito claramente, dia após dia, os resultados, né, da forma mais clara possível. Cara, isso é incrível, isso é uma habilidade, assim, muito essencial. Eu percebo isso muito porque eu e o Fraga, hoje a gente trabalha em vendas. Em vendas, você simplesmente não pode ter o medo de perguntar horas. Você faz coisas, assim, muito mais difíceis que isso, inclusive. E é engraçado como pessoas de outros setores têm muita dessa dificuldade, né? Outro ponto, inclusive, pra gente se explorar nos próximos episódios, essa questão da timidez, vergonha, enfim, tudo que se relaciona ali. Porque isso é muito limitador pra muita gente. Com certeza. E, Stefano, o que você estava falando, eu tive uma dúvida, porque não só como a trajetória tradicional dentro do direito, talvez estágio para ser sócio, não sei o quê, e crescendo, que já é uma coisa difícil, você estava num cenário em que era um novo mercado, de certa forma, não tinha o embasamento que tem hoje, é como se estivesse lançando num meio que estava se desenvolvendo. Uma coisa que a gente escuta muito e a gente vai debater bastante aqui nesse nosso podcast, e a gente já falou no primeiro, é a habilidade de aprender a desaprender e aprender mais rápido ainda. Sim. Então, como é que você vê isso hoje, assim, além de ter crescido profissionalmente numa carreira tradicional, buscar uma coisa que era nova no mercado em si? Olha, curiosamente, eu estava conversando, não me lembro com quem, há poucos dias sobre isso, e realmente dizendo assim, foi pra gente a melhor coisa a se fazer. Obviamente, assim, eu entrei num escritório que já tinha uma trajetória. Eu entrei como estagiário no escritório que já tinha uma trajetória nessa área, no direito do entretenimento de forma geral. A gente acabou se direcionando para um nicho mais específico ainda, que foi essa área de audiovisual, principalmente games e agora, mais recentemente ainda, influenciadores digitais. Mas eu tive a sorte de conhecer essas pessoas, como eu disse, durante o teatro, meu sócio, o Rafael, nesse contexto, e entrar para o escritório que ele há muitos anos já tinha estabelecido, junto com a nossa outra sócia, a Alessandra, e então a partir daí a gente construiu alguma coisa. Só que o que a gente estava comentando esses dias é que realmente é o melhor caminho possível. Acho que em qualquer área, não só nessas áreas ditas tradicionais, você buscar se especializar, buscar esses caminhos que ninguém mais buscou. Parece até um pouco óbvio, e hoje em dia porque qualquer artigo que você lê de empreendedorismo, de essas coisas, Oceano Azul, então assim, todo mundo fala sobre isso hoje em dia, mas surpreendentemente poucas pessoas de fato buscam esses oceanos azuis. E existe muito aí, cara, existem muitos caminhos realmente,
muita coisa nova. A gente às vezes acha que a gente fica sob a falsa impressão de que tudo já foi descoberto, né? De que não existe novidade mais, mas existe pra caralho. Então a gente realmente tem que buscar isso. E o que a gente estava dizendo é isso. Graças a Deus a gente não foi para um caminho dentro do direito mais normal, assim, por exemplo, sei lá, um direito trabalhista. Nada contra, mas eu nunca faria, de verdade, porque não tem nada a ver comigo. Então assim, acho que e existem hoje excelentes escritórios dessas outras áreas, vamos dizer, um escritório só de trabalhista, um escritório só de direito tributário, alguma coisa assim. São as áreas mais tradicionais dentro do direito. Existem grandes escritórios, mas além de tudo, ainda que você seja uma pessoa muito, muito capaz, muito inteligente, você crescer, se destacar, chegar a virar um sócio de fato, chegar no topo de um escritório um escritório como esses, é extremamente difícil, se não impossível. E na minha área, eu realmente entrei no escritório que acho que posso dizer que hoje, pelo menos em Minas, é o maior e realmente no Brasil é um dos escritórios de grande destaque dessa área de direito do entretenimento. E realmente fui de estagiário a sócio. Então é um caminho muito mais interessante, obviamente. Eu não queria ficar ali só como alguém que está trabalhando para alguém. Eu tinha essa ambição de fato, isso eu falava desde o primeiro dia do meu estágio. Não desde o primeiro dia, mas é sério, assim, desde poucas semanas depois que eu comecei a estagiar, eu já brincava com o sócio falando assim, ó, meu objetivo aqui é ser sócio, viu? Não se engane. Você acabou de adiantar uma pergunta comigo, que era exatamente como que o pessoal viu o potencial em você nessa época, porque de certa forma eles precisavam ver para acreditar, enfim, para te deixar lá, assumir as responsabilidades que você assumiu de cedo. Eu acho que eu me lembro do Rafael, meu sócio, ele falar que o que chamou a atenção dele foi... Eu conhecia ele, como eu disse, do teatro, mas tinha acabado a gente tinha conversado durante essa produção de teatro sobre isso. Eu tinha falado que eu estava pensando em fazer direito. Na verdade, ele meio que me convenceu a fazer direito. E algum tempo depois, eu mandei um e-mail para ele, já tinha acabado a peça, e falei que eu tinha interesse em fazer estágio no escritório dele. E ele me disse tempos depois, ele me chamou algum tempo depois, fiz entrevista lá e fui, mas ele me disse tempos depois que ele simplesmente achou meu e-mail bem escrito. Sim. E falou assim, cara, é bem escrito, cara, organizado. Acho que eu mandei uma tabelinha lá mostrando o horário que eu podia e tal, alguma coisa assim, bem metódico também. Aí ele achou que era interessante, falou assim, vamos chamar esse cara aqui pra conversar. E fui. E rolou, e pouco tempo depois me chamou e o caminho foi esse. Eu acho que chegando lá também, e aí a continuação da resposta, eu realmente dei o sangue, assim, eu realmente dei o sangue. Então, assim, esquece lei do estágio, esquece 6 horas por dia, tipo assim, existe, bicho, né? Eu queria, não porque alguém me exigisse isso, mas eu queria mostrar que eu tava ali pra fazer diferença, eu queria mostrar que eu era foda. Então eu realmente trabalhava pra cacete, discutia com os caras, inclusive como estagiário já comecei a discutir assuntos administrativos, de captação de cliente. Então eu realmente queria me envolver, eu realmente queria mostrar pra eles que eu já era um deles, mesmo antes de ser. E funcionou no fim das contas. Legal pra caramba. E assim, pra chegar nesse ponto, qual que você acha que foi a habilidade que foi mais difícil, vamos falar, foda mesmo, de desenvolver? Talvez uma coisa que não era natural sua, ou que talvez você não tinha sido preparado. O que foi mais difícil de aprender nesse dar o sangue aí? Cara, essa é uma boa pergunta, assim, o óbvio, que não é bem uma habilidade, é simplesmente isso que eu já falei, né, esse sangue no olho mesmo, né, de correr atrás e de estar disposto a realmente aprender coisas novas, a ir um pouco além do seu cansaço e foda-se, vou realmente me destacar aqui. Curioso que eu conversando com o próprio Rafael, porque ele tem uma história um pouco parecida, que também entrou quando a Alessandra, lá nos anos 90, fundou o escritório, ele também entrou no escritório como estagiário, e ele falou que assim, cara, foi a mesma coisa, eu entrei lá e falei assim, não, eu vou me tornar indispensável aqui nesse negócio, eu vou realmente fazer a Alessandra pensar que ela não pode viver sem mim, e foi isso que ele fez e se tornou sócio. Então minha trajetória, sem conversar com ele, mas foi essa a ideia. E acho que sem dúvidas,
uma das habilidades mais importantes que eu continuo a desenvolver até hoje, e continua a ser importante, aliás, cada vez mais hoje, é justamente aquilo que a gente estava falando antes, essa habilidade de relacionamento. É importantíssimo, assim, conhecer pessoas novas, você se mostrar como alguém interessante acima de tudo, porque é curioso, obviamente, assim, a gente está falando de um escritório de advocacia, então, obviamente, você ter conhecimento jurídico é fundamental. Você não consegue conquistar nenhum cliente, você não consegue se posicionar no mercado sem um grande conhecimento jurídico. Mas é impressionante como essa habilidade de você sentar numa mesa de bar e tomar uma cerveja com os players do mercado é talvez até mais importante do que o conhecimento, pelo menos para você se aproximar. Para manter, você precisa do conhecimento, obviamente. Então, estudar muito e aprender cada vez mais a entreter mesmo, sabe? Sim. Curiosamente, a gente que está na área do direito do entretenimento, a gente tem que saber entreter, mas qualquer um, é isso. Qualquer área que você estiver, você tem que saber sentar e conversar e ser divertido, e rir um pouco. E é isso, dar risada, falar bobagem, falar merda e se mostrar, fugir um pouco dessa figura do advogado chato pra cacete, internado e que, sabe, que todo mundo tem aquele puta preconceito já. Realmente ser uma pessoa legal. E isso é mais difícil do que parece mesmo. Acho que é mais por aí, cara. Eu não sei, não saberia te apontar outra habilidade específica, mas eu acho que é mais por aí. É interessante porque, assim, esse episódio nem foi roteirizado e você falou algo que reforça exatamente o que a gente tratou em episódios anteriores, que é o quanto essas habilidades comportamentais são muito mais, úteis, interessantes e necessárias que habilidades técnicas. Totalmente. Conhecimento, essa habilidade técnica não é fácil de você conseguir. Você vai no Google, você pesquisa, você descobre alguma coisa. Você lê um livro, você descobre alguma coisa. Mas você mudar o jeito que você se comporta pra conseguir trocar ideia num bar e falar merda, igual você falou... É muito mais difícil, cara. É muito mais difícil. E é isso, assim. Mas é curioso. Eu tenho visto, assim, que muita gente que tinha esse mesmo perfil que eu, assim, de realmente ser tímido e ter dificuldade... Quantas pessoas que tiveram esse caminho, que tiveram essa história... se esforçaram em algum momento e conseguiram realmente quebrar essa barreira, assim, da forma mais absurda possível, talvez mais até do que os naturals, né, quem já tinha essa habilidade naturalmente. Então, sem dúvidas, é algo que eu valorizo demais e continuo a desenvolver, a tentar fazer umas piadinhas ruins de vez em quando, falando mais merda do que coisa hoje, mas é isso aí. Cara, eu acho que se a gente continuar falando, a gente vai ficando 1 hora conversando aqui, mas tem 3 perguntas que eu vou ter que direcionar pra gente ir, porque Bora lá. Eu quero fazer de qualquer forma. Porque a primeira é que geralmente em entrevista, muitas vezes a gente só fala de vitória. Sim. Você vê muito cara falando isso. Aí, primeiro eu quero saber, assim, qual que você acha que foi a maior cagada que você fez nessa jornada toda? A maior cagada, cara... Eu vou te falar qual foi a maior cagada. Eu tava tentando lembrar de uma coisa aqui, mas eu lembrei. Curiosamente, a maior cagada minha foi no lado pessoal. Foi realmente foi realmente uma situação de um relacionamento que eu fiz merda e que fiquei extremamente culpado depois e que isso acabou, é impressionante. Isso é outra coisa que eu estava conversando com alguém, com meu sócio recentemente, falando assim, cara, é impressionante como nós, seres humanos, estamos sempre à beira do precipício, sabe, bicho? Eu digo psicologicamente mesmo, assim, você... tem certos comportamentos ou acontecem coisas na sua vida pessoal que afetam todas as outras áreas da sua vida. Você realmente perde completamente o equilíbrio. Eu, nessa época, realmente, isso foi 2016, acho que foi 2016, cara. Faz pouco tempo, então. E nessa época, eu fiquei assim... semanas sem ir no escritório direito, meus sócios preocupados pra cacete, mandando mensagem, assim, então eu coloquei as coisas a perder, de fato, coloquei toda a minha trajetória, tudo que eu tinha construído a perder,
porque emocionalmente eu tava um caco. E é curioso, porque hoje eu me sinto completamente à prova disso. Eu sei que isso é mentira, porque a gente está sempre sujeito a esse tipo de coisa, mas eu me sinto hoje assim, cara, isso nunca aconteceria comigo de novo. Mas é o tipo de coisa que a gente tem que realmente cuidar. Mas eu acho que realmente a maior falha, o maior fracasso foi pessoal e não profissional. Profissionalmente as coisas caminham bem, têm caminhado bem desde que eu entrei no escritório, certamente. O escritório está sempre crescendo profissionalmente, então eu sinto que estou sempre crescendo, apesar de altos e baixos, apesar de em alguns momentos ficar mais parado, outros momentos ter grandes booms. E só que acho que assim, se você tem sangue no olho de fato, se você se dedica bem e consegue de alguma forma consegue ser consistente, né, no seu trabalho, as coisas caminham, caminham. E você tem que saber se adaptar também, obviamente, né? Porque tem hora, por exemplo, essa história de entrar no audiovisual mesmo, foi completamente meio que um improviso, assim. Falei, cara, essa outra área aqui já não tá tão legal, a gente tem que buscar novos caminhos. Aí conversa com um amigo que era da área, faz um primeiro trabalho e a gente conversa, fala, não, a gente tem que entrar nisso. Como é que a gente faz? Começa a bolar estratégias e vai embora. É um esforço constante, né? Não dá para você sentar na cadeira, parar e esperar que as coisas venham. Isso realmente é impossível hoje em dia. O advogado tem que ser um pouco empresário também. Entendi. E, assim, continuando nas minhas 3 perguntas. Vamos lá. Assim, você teve um momento de dúvida, direito, teatro, não sei o quê. Hoje, assim, no conceito do que seria bem-sucedido, você chegou num ponto legal. O que você diria para aquele moleque lá atrás? Assim, se você pudesse voltar no tempo e falar assim, meu caro, toma rumo. Ou seria outra coisa que você diria? Eu acho que é uma pergunta válida até porque quem estiver escutando estiver pensando, nossa, o que eu faço? Eu estou no trabalho que eu quero, entender, por exemplo, como é que seria essa visão, entendeu? O que eu falaria para aquele moleque, cara? Assim, a questão é que aquele moleque nem era tão moleque, assim, para falar a verdade, porque eu nessa trajetória aí de desistir de um curso, começa outro, desiste de novo, começa outro, desiste de novo, alguns anos se passaram, né? Então, assim, quando eu comecei a fazer direito de novo, eu já tinha meus 27, mais ou menos. Então, não era isso, não, 26, sei lá, por aí. Lá, 25, 26, por aí. Enfim, já não era mais, assim, tão jovenzinho, assim, já não era um adolescente. Era novo ainda, mas assim, a sensação que eu tenho é realmente essa, que daquela época pra cá, as escolhas foram mais ou menos certas. Não que não tenha tido muito momento punk, muito momento merda mesmo. Claro que teve, todo mundo tem isso, mas eu acho que realmente é um puta de um clichê dizer isso, mas você tem que saber também pegar os fracassos e aprender, sabe? E reconhecer que se não fosse para aquilo também, você não teria chegado onde está. Então, acho que eu teria falado para aquele moleque, bicho, você tá no caminho, vai embora, acredita no que você tá, nas suas escolhas, segue o seu coração, sabe? Você deu uma deixa para eu perguntar uma coisa, porque eu venho conversando com alguns amigos que falam assim, que eu tô numa situação X no trabalho, eu já tô com mais de 25 anos, e eu já escutei isso 1000 vezes. E agora você me vem num panorama que você voltou a fazer direito com 26, 27... e agora tá indo. Então, assim, como é que você vê isso? Esse desespero de fazer a coisa acontecer antes dos 30, sei lá? Eu acho que é uma puta de uma bobagem esse desespero. Mas, assim, é fácil dizer isso agora, obviamente. Quando eu tava lá, eu também tava ansiosíssimo. Eu tava assim, puta que pariu, bicho. Eu tô agora aqui com 20 e tantos anos formando em Direito, vou chegar super atrasado no mercado, sabe? Vai ter um tanto vou ter um tanto de competidor mais novo, os caras, as empresas, os escritórios vão achar que os caras são mais baratos, não vou conseguir me posicionar. Mas, obviamente, isso simplesmente não é verdade, isso é uma bobagem. O que influencia, no fim das contas, é a sua própria capacidade, seja intelectual, seja a sua vontade. Se você corre atrás, bicho,
Eu fico até sem graça de dizer essas coisas, porque é tão óbvio, mas é isso mesmo, não tem muito segredo nesse ponto específico. A realidade é essa. Tô começando agora, eu tô velho, mas é isso, a sua vida foi essa, então não tem como voltar atrás, você não pode voltar no tempo. Então vai, faz aí e vamos ver o que acontece. Ou então vai para outro caminho, mas eu acho que um bom conselho em algum momento você tem que fazer uma escolha e realmente se dedicar a ela. Porque 26 anos mais ou menos, eu lá fazendo direito, em vários momentos durante o curso, eu estava de saco cheio daquele negócio. Como qualquer um que faz qualquer faculdade, né? Mas eu estava de saco cheio realmente, não aguentava mais, e eu me questionava, falava, bicho, será que faz sentido eu continuar nessa bosta? Será que eu tenho que realmente seguir carreira artística? Será que eu tenho que fazer uma coisa completamente diferente, virar astronauta, sei lá o quê? Mas... Host de podcast. Oi. Tipo isso. Mas aí, bicho, eu falei assim, quer saber? Agora tem que ser coerente em relação às minhas escolhas. Então agora eu escolhi, eu tô numa posição legal, existe aqui um potencial real de crescer, então eu vou me dedicar de verdade. E foi assim. Cara, acho que essa foi a resposta e a pergunta perfeita pra gente encerrar esse episódio aí. Tem alguma pergunta, Stefano, que você queria fazer pra gente, cara? Cara, pra vocês, o que eu queria perguntar? Eu queria saber de vocês, então, o que vocês acham que é esse caminho? O que vocês acham que é? Porque eu sinto até que eu respondi um pouco o óbvio. Eu não sei se existe uma outra resposta, senão essa resposta óbvia. Qual que é, então, pra vocês, Matheus, Gabriel, qual que é o caminho pra realmente se destacar, para ser o melhor no que você faz? Cara, muito se diz de atalhos, enfim, soluções rápidas para você aprender rápido, hacks para você ficar foda em alguma coisa muito rápido, mas eu não acredito muito nisso. Então, se eu pudesse dar meus 2 centavos nesse assunto aí, eu concordo exatamente com o que você falou, a vida é feita de escolhas. Então, se você quer ser foda em alguma coisa, você vai ter que ser workaholic em algum momento. Você vai ter que trabalhar 70 horas por semana naquilo. Você vai ter que perder algum ponto ali, seja na sua família, nos relacionamentos, na sua saúde física, saúde mental. Obviamente, a gente tem que minimizar os riscos de tudo, mas muitas vezes vai ser necessário. Sim. Então, acho que ninguém deveria ter problema com isso aí. Concordo plenamente. E você tocou em alguns pontos importantes aí, é realmente isso, de ser workaholic, trabalhar mais, fazer escolhas mesmo, sacrificar, você tem que abrir mão de algumas coisas. Eu acredito muito nisso, que para ser o melhor, não sei se é impossível, mas eu ainda não consegui enxergar um caminho de você realmente se destacar absolutamente no seu trabalho e ao mesmo tempo ser o melhor possível com a sua família e com o seu relacionamento. Então, enfim, é difícil encontrar esse equilíbrio. Eu particularmente tenho muita dificuldade com isso. Então, assim, boa parte do tempo, eu de fato tô dando prioridade ao trabalho. Talvez esse seja um erro, mas tem pelo menos dado bons resultados no trabalho, né? Agora, é isso, cara. Acho que não existe atalho mesmo. Não existe atalho, é ralação mesmo. Eu no meu lado aqui, respondendo a sua pergunta, com a pequena experiência que eu tenho, eu diria que está muito relacionado à abertura de portas, né? Porque se você vai fazer um teatro, você vai fazer um projeto A, B ou C, você acaba conhecendo alguém que você não sabe que vai servir algum dia esse contato. Não só o contato ou a experiência. Então, por exemplo, a gente está fazendo um podcast aqui, está mandando para amigo, não sei o que, eu estou aprendendo toda uma função. O Matheus também. Eu já li muito a respeito de pessoas que hoje têm canais, têm coisas, mas começaram com um blog, começaram a conhecer outras pessoas nesse meio. Então, assim, muito que eu escutei na sua jornada e que eu já vi de outras pessoas está muito associado à abertura de portas em todo momento e, né, aquela coisa, todo dia você foca em estar um pouco melhor. Sim. Que é embaixo no que você falou. Então, juntando aí, você vai abrir as portas e esse foco no processo e não no resultado. Certamente, concordo plenamente. E eu estava agora, esse fim de semana, em Salvador,
num evento de mercado e é justamente isso, assim, é impressionante como esse tipo de situação, enfim, qualquer situação social, você conhece muitas pessoas e como é importante valorizar isso. Eu estava comentando durante essa viagem com o Rafael, meu sócio, que vi recentemente, há poucas semanas, um vídeo no YouTube, e ele comentou inclusive depois que viu alguém num TED Talk falando a mesma coisa, era um psicólogo falando basicamente o seguinte: cara, qualquer ser humano que você pegar aleatoriamente na rua, você passa num ponto de ônibus, escolhe qualquer pessoa lá, qualquer pessoa sem qualquer tipo de restrição. Se você pegar, sentar com essa pessoa e realmente conversar, você pegar um cara desse e sentar para uma entrevista como essa, certamente você vai aprender alguma coisa, certamente vai te acrescentar alguma coisa. Todo ser humano é fascinante, sabe? Todo ser humano é incrível. Então, o que há de mais valioso para a carreira de qualquer pessoa, em qualquer área, na minha visão, são esses relacionamentos, esses contatos. Para você ver, eu sou advogado, eu conheci o meu sócio numa peça de teatro. Quem que imaginaria isso? Então, é o que você falou, você conhece pessoas, não sabe para que aquele contato vai servir anos depois, talvez muito, muito tempo depois, isso vai abrir uma porta maravilhosa. Acredito muito nisso. Cara, perfeito. Inclusive, tem várias pessoas incríveis, com várias histórias incríveis ouvindo esse podcast agora. E talvez tenha agora algum advogado que está perdido na vida, não sabe se esse é o caminho mesmo. Tem alguém de outra área que se identificou com alguma parte específica que você comentou. Ou talvez alguém que é bem famoso como influenciador digital ou trabalha em uma empresa de mídia que pode ser seu cliente. Então, pra gente encerrar aqui, cara, quando que essas pessoas poderiam entrar em contato contigo? Compartilha nas redes sociais aí, enfim, o modo que você achar melhor. Cara, redes sociais, Stefano Falcão, simplesmente meu nome. Acho que vocês me encontram em qualquer Facebook, Instagram, absolutamente todas as redes sociais. Só olhar a foto sociais, de perfil LinkedIn. E ver qual que é o cara mais bonito, que é aquele lá. Eu acho que tem um outro Stefano Falcão aí, cara. Uma vez eu pesquisei no Google, eu vi um outro cara aí que era um cantor gospel, mas não, eu sou o outro. Eu não sou o cantor gospel, não. E além disso, o e-mail também, quem quiser entrar em contato, fica à vontade. É stefanofalcão@dn Drummond e Neumann. Então é dn.adv.br. É isso aí. Perfeito. Show de bola. Stefano, muito obrigado por participar do nosso episódio. Agradeço muito. Eu acho que eu aprendi bastante aqui agora com essa nossa conversa. Espero que quem estiver escutando tenha gostado bastante também. Galera, fica aí o convite para seguir a gente. Nós estamos colocando mais episódios aí rodando. Vamos trazer mais pessoas para serem entrevistadas, né? Acompanhe a gente, compartilhe com quem você acha que essas informações podem ser relevantes. Avalie a gente com 6 estrelas no iTunes também, bem importante isso aí. Nem sabia ajuda que era bastante. 6. Não tem 6, mas é só pra pessoa botar o máximo e não ficar na dúvida que ela botou o máximo. Tem 5 estrelas só. Então é isso, pessoal. Stay hungry, stay foolish. Abraço.